sobe o som, entra no clima, mãe de atleta, é pura adrenalina, adrenalina. Aplaude daqui, grita de lá, com amor no peito, elas vão ganhar. Bem-vindo à corretora Menegon Seguros e Investimentos. Eu estou trazendo aqui vocês um pouquinho da nossa corretora, que trabalha há 20 anos no mercado de seguros, para vocês conhecerem nossos produtos de seguro de automóvel, residencial, de vida e previdência. Talvez o seu funcionário ou o seu carro seja descoberto. Então, venha conhecer mais os nossos produtos e a eficiência que você precisa. Olá, mãe de atletas, tudo bem com vocês? Meu nome é Ricardo, sou do SV Advogados Associados e, em primeiro lugar, quero parabenizar as meninas por esse podcast. Ficou incrível! O SV Advogados Associados é um escritório especializado em direito esportivo. Claro que atuamos também em outros segmentos do direito. Se você precisar de alguma coisa, não hesite em entrar em contato com a gente. Mas o grande ponto aqui é o seguinte: mães de atletas se deparam diariamente com uma série de questões, sejam contratos, sejam direitos e imagens, enfim. O que fazer? Como superar esses desafios? Para isso, nós desenvolvemos um e-book totalmente gratuito para que você tire todas as suas dúvidas. É só você acessar no link aqui embaixo ou qualquer informação que você aqui encontrar, ok? SV Advogados Associados, expertise em soluções jurídicas para quem quer ter o sonho do seu filho. Nos vemos no próximo episódio. Oi, pessoal, estamos aqui de volta no podcast Mãe de Atleta e mais um episódio super legal. Já agradecendo vocês por continuarem, né, aqui seguindo a gente. Espero que estejam gostando. E o nosso lema é: Hoje eu não posso, tem jogo do meu filho! E aí, Carol, fala que hoje vai ser um dia muito especial, né? Hoje o nosso estúdio tá lotado, né? Uma família aí, já antecipo que é uma família corintiana, né? Sim. Graças a Deus. Graças a Deus. É perfeito. Hoje você está em desvantagem. Eu tô de desvantagem. Exato. Eu tô sempre em desvantagem aqui, filho. Então, assim, é uma família que eu conheço, eu tenho o privilégio de conhecer há muitos anos, na verdade, desde a época das fraldas. Estou hoje com a família Splichel, né? Rafael, Camila, Rafa e Lucas estão aqui no estúdio. Nosso tema hoje vai ser voltado para a família e para o futuro do jogador de futebol aí. Então, a gente precisa saber como que a família lida com isso e como ele se sente. Daqui a pouco o Lucas vai vir aqui falar com a gente, daqui a pouco a Rafa vai vir aqui falar com a gente, porque nessa família a mulher também joga futebol, tá, meu amor? Sim. Na hora que eu for apresentar a mãe, você vai ver que ela é melhor de bola do que o pai. Com certeza, pô. Não tem a sombra de dúvida, pô. Já fui, agora não mais. O Rafael, ele é empreendedor. Ele trabalha como representante de uma empresa grande também, mas ele é empreendedor, tem uma escola de futebol. Camila, ela joga futebol, ela joga futevôlei, ela joga vôlei, ela pula corda, porque agora eu descobri que ela anda pulando corda, com música e tal. É bom conhecer todos os esportes, ambientes. A pessoa ama esporte. E eles juntos tiveram 2 filhos, assim, que tem esporte no sangue, né, na veia. Eu tenho o Lucas, ele é sub-14, mas ele joga no sub-15 do Corinthians. A safra dele é a safra mais campeã aí, desde quando eu me conheço dentro do futebol. A safra dele do Corinthians foi várias vezes campeã da Copa da Federação, das Liga Paulista, de tudo que eles jogam, eles ganham. Infelizmente pra mim. E a Rafa, muito boa de bola também, mas ela também já se aventurou na ginástica, já vi que ela já patinou, então ela é uma menina aí que ela tá... Não sei ainda, daqui a pouco ela vai falar pra gente se ela tá se descobrindo ainda ou se ela já se encontrou nesse meio aí do futebol.
E a Rafa, ela jogava no Lausanne, junto com os meninos. E hoje a gente sabe que ela tá aí dentro do Corinthians em fase de avaliação. Mas eles vão contar pra gente direitinho como é que isso funciona. Sejam bem-vindos! Obrigada pelo convite. Prazer é nosso, Fiquem à gente. vontade, o microfone é de vocês. A gente tem muita curiosidade de saber como que vocês surgiram no mundo da bola. E como vocês incentivam esse esporte aí, os esportes, na vida dessas duas crianças preciosas que temos aqui com a gente. Eu quero falar, né? Eu não conhecia vocês, diferente da Carol, então eu dei uma fuçada no Instagram de vocês. Eu virei sua fã, viu? Porque eu acho lindo que ele joga futebol. Você não tá entendendo, Nossa! amor, ela faz campeonato. Não, eu vi que ela ganha campeonato e tudo. Nossa, fiquei assim, vi que é que nem a Carol falou, é uma família que tem o esporte na DNA. veia mesmo, né? E eu queria saber, quanto ao futebol. O futebol, vocês já tinham... Ah, é verdade, eu esqueci, né? Eu também. Senão vocês vão ficar bebendo água sem... Ao bebendo. Eu estava Uma lembrancinha. obrigada, gente. Carinho já, viu? Tá indo muito Obrigado. bem. Obrigada por todos vocês. Obrigada. Hoje eu vou estrear. Lembrem Aqui, da ó. gente. Eu vou estrear a minha. Isso. Agora Vamos a gente brindar Tem com a que caneca pra final. exato. Vocês vão brindar com a Gente. caneca? Caneca nova. Brinde sempre é bom. Vai, amor. Boa energia, Aê, sucesso pra gente. pra vocês, Amém. gente. Sucesso demais. E eu queria saber de vocês quanto ao futebol. O futebol já estava presente na vida da família de alguma forma antes do Lucas ou apareceu com o Lucas? Como que era essa relação de vocês com o futebol antes dele? Não, assim, eu nasci no futebol. Meu pai veio do futebol, mas assim, Um beijo pra aquele avô corintiano. meu avô corintiano, a família inteira corintiana, isso não tem, nunca se desviou, graças a Deus, todos estão ali fiel ao E Corinthians. pra ele achar a mulher, ele também tinha que ser Tinha que ser corintiano corintiana, também. era o primeiro requisito. Exigência. Eu joguei categorias de base, igual o Lucas, não no nível dele. Ele é muito melhor que eu, falo pra todo mundo que graças a Deus ele e a Rafa Foi aprimorando. veio aprimorando, a gente fez um upgrade aí bem perfeito, assim, graças a Deus. Eu cheguei a jogar até os 16, 17 anos. Aí depois legal. parei de jogar futebol. Joguei um monte de campeonato na várzea. E futebol e jogo também com a minha parceira aqui. Ai, que chique. Nossa, E vocês é isso aí. conseguem jogar junto? Um teste A gente consegue. contínuo. Ah, é? A gente jogou bastante campeonato. Agora a Camila tá mais no feminino. O feminino cresceu bastante, graças a Deus. E eu só tô jogando por hobby só, porque eu prefiro me Não, divertir eu do que sabia, eu tô jogar perguntando campeonato. porque eu Já é muito estresse na Não, vida. eu cheguei a tentar jogar beach Beach tênis tênis. com meu marido, mas não rola. Não, Amiga, amiga. Nossa senhora, não. Olha, Dá Não, mas divórcio. Mas eu não conheço um casal É. real. Eu não conheço um casal Mas- que consegue ultrapassar essa fase de tá tudo... Mas vocês normal. conseguem. Eu Joga não ali, consigo. briga ali, A gente depois em tenta. casa resolve tudo e tá tudo Dias bem. e já Dias. ganharam troféus juntos. Já jogamos alguns campeonatos, Ai, alguns que vários legal. campeonatos, né? eu gosto de campeonato. Mas... Então Mas a os gente tá- dois têm o futebol no... eu sempre, assim, na minha época, gente, não tinha referências de jogadoras, mas eu morava num prédio em que a maioria eram os meninos ali e eles desciam pra jogar bola e eu queria estar com eles jogando bola. Então, assim, eu comecei a me apaixonar por futebol, assim, a coisa nova, desafio, adoro. Isso eu perpetuo até hoje dentro de mim. Vou começar a jogar bola e tal. Eu tenho 2 irmãos, né? Mais um menino e uma menina. E aí, eu comecei a jogar tanto com os meninos do prédio, que aí eles, quando tinha racha com o pessoal da rua, assim, aí eles ligavam, ô, Mansur, tá faltando um aqui no time. Ele, eu tô descendo. Não, chama sua irmã. Porque eu, comecei a jogar muita bola, mas também, assim, por hobby e tal. E aí, descobri que ia ter um teste no Corinthians, uma peneira. É o que eu falei, na época da Milênia, assim. Então, há muito tempo atrás. E eu falei, eu quero. E meu pai sempre me incentivou. Apesar, diferente do Rafa, assim, que os pais sempre foram do esporte, meus pais nunca foram do esporte. Mas eu e minha irmã, a gente sempre, assim, do nada, um estalo, a gente jogava todos os esportes possíveis pela escola. E a gente começou a se apaixonar por qualquer tipo de esporte com bola em grupo. E aí, eu falei, vou fazer o teste no Corinthians. E aí, o dia que eu fui fazer o teste de futebol no Corinthians, minha irmã foi fazer o de vôlei. Só que quando chegou, minha irmã sempre muito certinha e tal, meu pai foi, deixou a gente na porta do clube. Aí ela falou assim, a mãe falou que não quer que você faça teste de futebol. E aquilo ficou na minha cabeça e eu falei, cara, eu vou decepcionar minha mãe. Porque minha mãe não gostava de jeito nenhum. Ela imaginava ter uma filha Barbie no balé e etc. E essa não era a Camila, a máximo essência no da vôlei. Camila não era essa.
Aí eu falei, tá bom, já que eu tô aqui, eu quero fazer algum teste. Vou fazer o de vôlei com você. E aí eu fui fazer teste de vôlei com ela. Não tinha minha categoria ainda, eu tinha 8 anos. E aí eu fiquei sendo monitorada durante 1 ano na escolinha pra federar no pré-mirim, na época, com o Corinthians. E aí assim foi. Aí eu fiquei 1 ano sendo monitorada, minha irmã já foi, federou e tal. Então por isso as duas paixões. Futebol, Aí que você é, juntou as duas. Juntou. É, duas mas deu aí, futebol. depois que eu fui pro vôlei, eu fiquei até 15 anos, super me dedicando, depois parei pra estudar. Então, aí o futebol ficou só, assim... Só como hobby. Que legal. Só como hobby, olha Ela lá. não joga nada como hobby, tá, gente? Não, eu já Na hora que percebi. apita um negócio É. assim, não tem Não. É tudo valendo. Não, é tudo valendo. Eu não sou competitiva, eu só não gosto de perder. É tudo valendo. Nem Gente, no quem dois- gosta de nem no perder? cara O coroa, né? melhor é que ela fala assim em casa, ela fala assim, a menos competitiva sou eu. Ela fala assim, cara, aí quem conhece fala, nossa, ela é a menos Eu não sou a competitiva. menos competitiva, Imagina os outros criança. 3, né? Tipo, se ela é a Gente. menos e é assim, né? Eu Os não outros... jogo baralho com Não, você. e ela fala pra todo mundo isso aí, que ela é a menos em casa competitiva. Vocês seguem pela linha que o Lucas já nasceu com esse dom. E assim, vocês já viam desde pequenininho que ele tinha esse dom ou não? Que assim, ele gostava da bola e ele levava o jeito, mas foi... Porque assim, né, algumas pessoas falam, a pessoa nasceu com dom. Outras falam, não. Ele gostava e ele se dedicou, treinou bastante, por isso que hoje ele tá onde tá. Eu acredito que é uma junção das duas coisas. Não tem como ser diferente. Por mais que você pega uma criança pequena, você treinar ele, se ele não tiver aquele dom, aquela predisposição para aquilo, ele não vai chegar num alto nível, por exemplo, que o Lucas tem, que outros meninos têm. Vai melhorar. Eu falo até assim, por experiência, o meu sobrinho, o mais novo João agora. A gente colocou ele na escolinha, não sabia nem o que era bola. Ele tá lá na escolinha, tá 1 ano e pouco na escolinha. Você vê que ele já melhorou muito. Tá até gostando de futebol, que eu falo que a primeira coisa quando a gente coloca uma criança na escolinha de futebol é pra ele aprender a gostar de futebol. Sim. Porque assim, o futebol é muito mais gostoso do que a gente vê na TV. Quem joga futebol entende que é apaixonante aquilo. Porque é uma coisa que tem que ser apaixonante, é uma coisa que é uma paixão. Sim. Não é só lá, vou lá suar um pouco, lá, vou desestressar. Não, tem que fazer com paixão. E a gente sempre passou isso pra eles, né? E aí o Lucas, quando nasceu, eu já tava um pouco afastado do futebol, porque o futebol tem aquelas decepções que todo mundo tem, alegrias e decepções andam muito parelhas, assim. Eu fiquei um pouco afastado, fui jogar no futebol varziano, e aí o Lucas nasceu. Aí o menininho começa a chutar a bola, todo mundo em casa sempre gostou de futebol, chuta a bola pra cá, chuta pra lá. Dele de fralda com bola no Não, pé, ele nem aprendeu. Eu falo assim, eu até esses dias. Dia de fantasia na escola, ele só ia de jogador de futebol. A gente até brincou esses dias, né? Não sei nem se eu posso falar o que nós falamos, né? Do Real Madrid e do Barcelona, pode falar, né? Porque um dia vai estar gravado isso aqui. A gente tava brincando que assim, os primeiros 10 passos do Lucas, que a gente fala que um passo só qualquer um dá, né? Se for um bebezinho de sei lá quanto tempo, ele dá um passo, consegue dar, né? Daí cai. Os primeiros 10 passos do Lucas foi em Barcelona. A gente foi numa viagem, foi em Barcelona. A gente é uma família muito Aí, chique, não, né? Desculpa. aí foi os primeiros 10 passos, assim. Não, ficou marcante, foi os primeiros 10 passos foram lá. E ele assistiu o jogo do Barcelona, né? Ele não lembra de nada, né? Bem pequenininho, esse dia eu tava mostrando pra ele. Aí eu falei assim, filho, o dia que você for apresentar no Real Madrid, a gente conta essa história, entendeu? Você deu os primeiros passos em Barcelona, mas agora você tá no Real Madrid, entendeu? Mas você sabe eu que falei tudo que eu- que você joga pro universo, Não, a gente joga e- trabalha, Sim. que a gente colhe, Retorna. né? Eu tenho plena convicção Mas a gente disso. brincou nisso aí, fez essa brincadeira. Mas aí, desde pequenininho, ele igual o Rafa, né? Os dois, assim... claro, é muito o que você falou. É muito do que a gente vive. Por exemplo, a Rafa viu o Lucas jogando futebol. O Lucas viu eu jogando futebol e a Camila jogando. Então, assim, queira ou não queira, Incentiva, vai né? incentivando, inspirando. Mas Até eles têm um dom, inconscientemente. assim. Tem um dom. E a gente... Claro que a gente trabalhou e trabalha muito em cima disso ainda. Porque só o dom não Desde resolve pequenininho, que nem também. assim, a Rafa esses dias falou, pai, putz, o Lucas chuta mó bem com as duas pernas, pai, eu não chuto tão bem com a esquerda. Eu falei, filha, você viu tanto seu irmão treina a perna esquerda dele? Então assim, você tem que começar a treinar. Agora, pergunta como ela tá chutando. Ela tá treinando, tá chutando super bem de esquerda. Porque ela tá treinando e aprimorando. E o Lucas, a gente aconteceu a mesma coisa. A gente foi trabalhando as dificuldades dele, porque é fácil, assim, só ver a parte boa dele e falar, ele é bom nisso aqui, faz isso aqui. Não, a gente quer um Quantas jogador horas, completo, né? A gente quer um jogador completo, né? E a gente trabalha nas dificuldades dele. E sempre analisando isso.
Então ele A gente nasceu fala, com a gente então uma- ele nasceu com a sementinha. Eu acho que com a ele nasceu com a diferente. sementinha E aí, e a gente dentro foi... de um mundo futebolístico que os pais vivem, não tem como desviar muito também, né? Porque ou ele tá na Entendeu? A gente... quadra, ele tá na arquibancada vendo vocês, e aí Sim. é tudo junto e misturado. Eu acho que é um conjunto. É isso aí. acho Nasceu que com a semente, a gente foi... A gente tá regando e plantando, porque assim... É o exemplo, né? Ele tá num processo. Então, Outro dia assim... eu tava escutando um cara falar e ele falou assim: o futebol é feito pra dar errado, não pra dar certo. Eu não sei se é algum podcast de futebol. E aí ele te mostra os números de, tipo, desse funil que você Não, falou. o funil é absurdo. Olha, cara. daqui, Ó, aqui, eu cheguei assim, eu cheguei a jogar. Que chegaram lá, foram 2, 3 que eu conheci. Que chegaram no topo. Assim, a maioria nem sabe, nem joga mais bola. Os outros... Então, assim, já ficou muita gente no caminho, assim. Porque, assim, não é pra todo mundo. Se tudo fosse pra todo mundo, não ia ter um esporte só, uma coisa só. Porque Sim, uns têm que trabalhar de um lado, outros têm que trabalhar com futebol, outros trabalhar com outra coisa. Então, o futebol é muito complexo. E, assim, não é só ser bom ali, você jogar, todo que é bom vai ser. Não, é um conjunto de um monte de coisas que vai se formar. Eu acho que tem um congênito ali de nascer com um dom pra alguma coisa. Acho que Deus põe a sementinha de alguma coisa ali dentro da gente que a gente pode descobrir desde a infância ou a gente demora muito tempo pra descobrir. Óbvio que pessoas têm mais facilidade pra fazer determinada coisa porque já nasce, né, com aquele perfil, com aquele gene, enfim, e com a bênção de Deus para aquilo. Mas, como a gente sempre foi do esporte, e o Lucas, a gente sempre incentivou, o acordo que eu fiz com o Rafa quando a gente casou, e eu logo na sequência engravidei, na verdade eu engravidei depois a gente casou. E não é perder, deu golpe. Ele viu e já deu golpe. A gente falou, independente, eles vão fazer algum esporte na vida. Sim. Qualquer esporte, ou coletivo, ou individual, ou em dupla. Mas era uma premissa nossa enquanto casal, que se a gente tivesse filhos, ambos, ou, né, ou mais, ou um, não sabia quantos a gente ia ter. Mas eles seriam criados no esporte, porque eu acho que tem toda essa questão de disciplina, responsabilidade, Desenvolver o compromisso, corpo também, né? Desenvolver o corpo. desenvolvimento, relacionamento, enfim. Não sabíamos qual. Então, primeiro filho, Porque homem. você é a primeira paixão, né? O futebol, né? Primeiro filho, homem. É natural, gente, a gente apresentar uma bola para aquela criança. Não tem como. É natural ter uma primeira chuteirinha, ainda mais com os pais, o avô, a avó, enfim. E aí, meu sogro, ele fazia parte do conselho de uma quadra, de um clube, né? Famoso ali na Área Franco, que é o 1º de maio. E meu sogro estava lá quase que todos os dias. Vou pegar meu neto e levar lá pra quadra. Enquanto eu tô lá batendo papo, o Lucas fica batendo uma bola na quadra. Isso com seus lá 2 anos e meio. 2 anos e meio. Já levava. A bola era maior que o Lucas, mas o Lucas ia. E a gente convivia muito no social desse clube. E aí meu sogro falou, cara, vamos, com 3 anos, vamos pôr ele pra treinar. Fazer o primeiro treino da vida dele na escolinha do 1º de maio. E ele tinha 3 anos e a primeira categoria era com 5 anos. Aí, beleza, ele foi, ficou uns 2 meses e falou, não quero mais. Diferença de tamanho, idade, força, habilidade, quer não, é muito grande. E aí, beleza, não vamos forçar. Nunca foi forçado. Não é o sonho dos pais eles serem atletas de alta performance. Sim. Eles vão ser felizes fazendo a carreira que eles quiserem ter. E aí, beleza. Aí desistiu, tá bom, não vamos forçar. E aí não levamos mais. Ele, não quero mais ir pro clube com o vô. E beleza. Aí um belo dia ele acordou também com 3 anos e meio. Depois de uns 3 meses e falou, Quero jogar. quero voltar a treinar no 1º de maio. E aí, beleza. E aí, desde esse dia que ele voltou a treinar com 3 anos e meio, com os meninos de 5, ele nunca mais parou. E aí foi indo, e aí continuou. Então, ele sempre criou casca com os meninos mais velhos, né? Sim. Então, isso, assim, fortaleceu muito o que ele é hoje. E aí, um belo dia também, com meu vô, com meu sogro, quer dizer... Essa parte vai agradar elas, ó. Você vai agradar. falar. Mas essa história você sabe melhor. Ele estava um belo dia com meu sogro na praia, batendo bola também, brincando ali de pontinho e tal. Aí, do nada, aí passou um rapaz, que aí você pode falar quem é e tal, e fala, cara, nossa, o menino bate bem na bola, né? Ele já tinha 6 anos. Bate bem, não tá em algum clube? Não, então leva ele pra fazer um teste comigo. Aí passou isso, era tipo dezembro, né? Aí passou janeiro e tal, quando começaram os treinos nesse... eu não lembro. É o cara do... Foi no São Caetano. Sim, mas depois ele foi pra Portuguesa. Depois ele foi pra Portuguesa.
Aí era o técnico do São Caetano lá, futsal. Mas das não era o categorias RS, de era o outro São Caetano que tinha. Entendi. Era das categorias de Ele montava um iniciação. pré-sub-8, porque não tinha um sub-7. Não tinha Entendi. sub-7. Então ele montava um pré-sub-8. Então o que ele fazia? Ele pegava os moleques de 6, 7 anos e já ia colocando os campeonatos junto com o sub-8 pra. Não, colocava nos campeonatos pra deixar os moleques cascudos pra jogar o sub-8, entendeu? Entendi. E aí assim foi, só que o Lucas tava no chute inicial, no Society, lá no Corinthians. E aí foi bem nessa fase, e aí chamaram ele no Corinthians, ele até começou ali a fazer alguns treinos, e aí depois esse treinador foi pra Foi pra Portuguesa. né? O Lucas, e aí veio a história da Portuguesa com a patinação da Rafa. Sim. Porque aí a Rafa, com seus 3 anos, a gente levava, era um saco para ela acompanhar a nossa rotina. A gente sempre carregava ela no canguru, né? Vamos que tem treino do seu filho, vamos que tem do seu irmão, vamos que tem jogo do seu irmão, tem treino, enfim. E ela vivia a nossa vida. Mas até então não tinha despertado o interesse pela bola. Aí, no horário do treino dele na Portuguesa, na outra quadra, as meninas lindas, maravilhosas, fazendo a patinação artística. Eu falei, ponto, matamos 2 coelhos com uma cajadada só. Enquanto o Lucas treina, Rafa, vai fazer Fica lá sem patinação. fazer nada. 3 anos e, sei lá, 3 anos e meio. Vamos lá fazer patinação. Ela gostou, vamos lá, compramos patins profissional e tal. Fez 4 aulas, não quero ir mais. Patins tá lá até hoje. Normal, de Gente, criança. se alguém quiser um patins, número 22. Não, acho que é menos, eu acho. Que era pequenininho, era a menor numeração que era. E aí, só que logo na sequência, ele fez poucos treinos ali. E logo na sequência, o Corinthians falou, o Célio, na época. É que, na verdade, era... quando o Corinthians ficou sabendo, ele treinava no chute inicial lá, tava na seleção do chute. Quando o Corinthians ficou sabendo que ele ia federar, porque ele ia federar pela Portuguesa, aí eles chamaram o Lucas, né? Aí federou o Lucas com 6 anos no Corinthians pra segurar ele. Já, o Célio já me falou, o Célio falou... Ia perder, falou, opa, que ia peraí. perder. Não, na verdade, o Célio falou assim, ó, me chamou, foi uma conversa bem papo reto, ele falou, Rafa, eu vou segurar ele aqui 1 ano, vou segurar ele, mas ele vai me entregar muita coisa lá na frente. Então, vocês confiam no nosso trabalho, vocês confiarem que ele vai ficar 1 ano, ele vai para poucos jogos, mas ele vai se destacar, não, ele vai ajudar muito o nosso time lá na frente, o ano que vem. Esse ano aqui, vocês vão ficar só me ajudando. Vocês vão ficar só vindo E a gente ganhar. acreditou, inclusive vou mandar um abraço pro Célio. Célio, um abraço. Continua lá Tem até muito, hoje, Célio, né? Célio tem Você sabe que eu já- 38 anos de Você Corinthians. sabe que eu já Já falei deve ter pro 40. Elton várias vezes, acho que eu vou chamar o Célio pra vir aqui. E aí o Célio, incrível. a gente confiou, né, assim, porque assim, pra vocês entenderem, ele jogava na Portuguesa, ele era um dos destaques do time, ele tinha 6 para 7 anos, ia jogar no Sub-8, ia ter uma baita de uma experiência. Sim. Aí a gente acreditou num projeto Corinthians, pra ele ficar o ano inteiro. Foi convocado para 4 ou 5 jogos, todos os jogos a gente ia, ele ia trocado, ele aquecia com os meninos, acabava o aquecimento, ele ficava atrás do banco. Isso durante o ano inteiro, para entender todo o processo. Foi uma questão de aprendizado. E preciso respirar, né? Não, caiu um cisco aqui. É que é muita história, né? Muita coisa. Vai lembrando as coisas. Não é que a gente lembra de muita coisa que assim. Gente, olha! Sabe o que Eu sei o é? que Não. é. A gente começa a mexer no túnel Não, do não, tempo é porque e você assim- começa a reviver, Não, né? é porque assim. Eu falei que eu não As ia nem pessoas- passar rindo hoje. Não, é porque assim, às vezes as pessoas vê as coisas e acham que é tudo fácil, né? Ver o palco, não ver o Pra bastidor, eles é muito né? mais fácil aqui, entendeu? Agora, As renúncias. vê que a gente ficou 1 ano. Eu brinco, falo pra ele. Filho, acredita que vai dar certo. Vai doer. Dói pra nós. Imagina. Entendeu? Tipo, acordar cedo. Tem treino. Preciso tomar água, peraí. Não, porque eu preciso lembrar pra não... Não, são muitas renúncias que eu acho que vocês então. também Que é a vivem. próxima... Era já isso que eu ia tá- perguntar. Não, e a Isso. gente trocou, por exemplo, assim, a gente trocou a Portuguesa, que era, estávamos lá com o Muito Fabiano, bem, sim. ele tava bem, ele era o capitão do time, ele ia jogar com 1 ano a menos, ia ser uma baita de uma Na verdade, ele experiência. ia ter 2 sub-8, né? Porque ele ia jogar 2 vezes, não ia? Ia jogar 2 vezes. Isso, Não, e ele- aí ele ia ter mais Não, experiência. mas de mas, novo. Foi o que aconteceu no Corinthians. então, foi o que aconteceu no Corinthians. Só que ele praticamente não jogou, ele só Sim. treinou com a geração 2010. E eu Treinou e imagino foi alguns que, jogos ou outros. que essa emoção também é porque vocês deviam ter na sua cabeça. Será que eu tô fazendo o certo Não, pro meu filho? todo E dia- assim, e você chegar hoje e falar assim, não, eu fiz o certo pra ele, né? Então, e a gente acreditar, porque assim,
escutei muitas coisas, inclusive de algumas pessoas que ia dar errado. Você vai lá no Corinthians, vai dar errado. Ele só vai Entendeu? ser mais um. Só vai ser mais um, tudo isso. Só que o Célio, assim, é uma das pessoas que ajudou muito o Lucas dentro do futebol. O Célio estava 12 ou 13 anos, né, filho, sem ganhar o título, né? O Célio estava 12, 13 anos sem ganhar o título. Aí foi campeão no Sub-8, com a categoria do Lucas. O Lucas como capitão do time, o garoto de confiança, junto com mais umas outras peças. Ele enquanto Sub-8 já. Ele não já- quando ele tava no... Não quando ele tava com um ano a menos, No né? segundo Quando ele tava ano. com um a menos. Quando ele tava no Sub-8. Porque, assim, hoje é assustador ver os meninos com 7 anos jogando federação. Isso assim, é um pecado, assim, pros meninos. É uma pressão. Você vê os meninos assim, ó, os meninos tremem assim, ó. Hoje- Na quadra tremem. Hoje tem de Entendeu? ser, os meninos com 5, 6. Não, a categoria mais nova é Sub-7. As crianças não sabem nem... eles não sabem nem limpar a bunda direito. Mas por isso que o esporte é disciplina, É, por isso que o ele esporte te vai ganhando. ensina pra vida, porque é esse mesmo tremor, né, é assim, você vai sentir essas borboletas em qualquer... A área da sua área da vida. sua vida. Isso. Aí Você fala- vai fazer uma apresentação com É. um diretor na sua empresa, blá, blá, blá. Então assim, você ser criado Desse com jeito essa vai esperar. casca, por mais que vá doer no nosso coração de pai e mãe, a gente sabe que eles vão passar por essa dorzinha, essa sensação não muito agradável, mas que isso vai contribuir para a vida inteira, Sim. inteira deles. Então, assim, vai valer a pena o esforço. Só que é o que o Rafa falou, todo mundo acha que a vida de jogador é assim. É só o hoje a glamour gente do enxerga, jogo. hoje a gente enxerga... Hoje dentro é muito mais complexo, assim. São muitas, por exemplo, assim, no caso do Lucas, vamos falar que ele tá um pouco mais pra frente da Rafa, porque a Rafa vai chegar nesse processo que ele tá hoje. São muitos profissionais envolvidos em todo o processo. Extra-clube, né? Sim. Extra-clube, fora os do clube. Fora Entendeu? Aí ele tem investimento nutricionista, alto que tem a gente analista de faz. desempenho, ele tem fisiologista, ele tem Nutricionista, psicólogo. psicóloga. Cara, tem o pai e a mãe que tenta ajudar de todos os lados da vida, entendeu? Eu brinco que estudei- agora eu sei o que é um jogador caro. Não, assim... É O pessoal isso. fala assim, Eu- jogador caro. Eu É falei, gente, isso. da minha casa é caro. Nossa senhora. Hoje eu É brinco isso, assim, eu Gi. falo assim, ó, filho, ó, você tem que no mínimo dar umas 2 Lamborghini pro pai, porque, ó, tô gastando dinheiro, filho, você não tem ideia. Aí ele dá risada. Mas assim, é muito complexo. O futebol só parece ser simples. Sim. Mas assim, pra quem quer chegar em alto nível ali e quer se manter no topo, porque assim, chegar em alto nível vai ser... A maioria chegou. Sim. Assim, vamos dizer, os jogadores. Mas se manter em alto nível é uma coisa muito complexa e complicada. Requer muita renúncia. E requer muita renúncia. E assim, você tá falando de criança, por exemplo, você falou de crianças com 7 anos, aí tá numa federação lotada. Ele com 14 anos, que é uma criança, ele é uma criança. Pra nós, ele não é nem adolescente, ele é uma criança. Um bebezinho. As renúncias dele de Desse horário, tamanho. do que vai comer. De não poder ir em festa de Não amigo, poder ir em não poder ir em festa, excursão. entendeu? Não só ele, porque nós não vamos também. A Mas família, assim, é a tem- família, né? Eu acho que Tem aqui toda uma vale questão. até uma reflexão, pensando para todo mundo que estiver escutando. A gente já foi muito questionado, assim, esse é o sonho dele ou é o sonho de vocês, pais? Porque a gente vê também muitos pais que, às vezes, a criança não quer. Sim. Aquilo tá sendo penoso, árduo pra ela. Mas o pai não, o pai tá insistindo que o filho tem que ser jogador. Tem gente que até programa, né, o nascimento de um Não, de tem uma a data criança. pra nascer na época do Pra ano. nascer na época do... Gente, o dia que eu escutei isso, eu fiquei Não, assim. mas não, assim- fulano alguns falou que tem que engravidar tal pra ser subir, não sei o que. Eu falei, gente do céu, como assim? Já sabe que a criança vai ser jogadora de Exato, futebol. só pra você ver onde vai a Ó. loucura ou às vezes a insistência dos pais, É. entendeu? No negócio. E a gente não. A gente sempre tratou de uma forma muito natural. A gente só ensinava disciplina e comprometimento. É isso que você quer? Amanhã você tem jogo. Esse é o Você preço. sabe. Isso é esse, caríssimo. Assim, você sabe a concentração que você vai ter que ter nesse pré. Se um dia não quero mais jogar bola, óbvio que a gente vai sentar e vai falar. Por quê? O que eu acho muito difícil isso acontecer hoje, ainda mais hoje, né? Eu acho que o tempo da desistência já passou. Eu acho engraçado que assim, esse negócio de, eu acho que ele quer, né? Eu falei assim, eu nunca tinha perguntado pro meu filho o que ele queria fazer de faculdade se ele não fosse jogador de futebol. Aí eu tava pensando semana passada, eu perguntei pra ele, né? Falei, Luiz, que faculdade você queria fazer assim, né? Não, mãe, você é jogador de futebol. Eu falei, não, se você não for jogador de futebol, o que você vai querer ser? Medo.
eu vou querer ser jogador de futsal. Falei, poxa vida, eu tô falando de faculdade, cara. Ô, Gi, mas assim, ó, conversa muito Lucas, ele fala, só tem plano A, não tem plano B. O plano A é ser jogador de futebol. O plano B é fazer o plano A dar certo. O plano A dar certo, entendeu? Mas assim, é muito deles, assim. A gente fala muito deles, porque é o que eles querem, né? É muito difícil. Se eles não quiserem isso muito, não tem como. Uma hora... E a gente vê isso, porque assim, às vezes tem criança que hoje em dia você vê assim, o menino tem aquele sonho. Aí a hora que começa a entrar no ritmo deles, a criança fala, não é isso que eu quero. Uhum. E assim, é muito justo isso. E aí que você percebe por que ele não quis. Tá? Aí que você fala, como é difícil. E de repente a gente acaba perdendo essa noção de como é difícil, porque a gente tá tão nesse meio de joga, treina e não pode ir, que às vezes a gente acostuma e acaba esquecendo o tanto de coisa que a gente deixa de fazer e que eles deixam de fazer, né? Que vocês, como família, vocês sabem bem disso, né? Então, às vezes, você tem a criança que tem o dom para aquele negócio, sabe que se for em algum clube e tal, vai ser um atleta de alta performance, mas, cara, a família não tem a menor condição de levar ou de acompanhar, ou porque os pais, assim, tipo, cara, essa é a minha vida, não dá, às eu vezes não o menino consigo. não tá disposto. Então, você vê... Quantas histórias a gente não escuta? Nossa, mas esse cara não é muito bom. Mas, assim, será que ele tá disposto a acordar cedo, igual o Lucas acorda cedo, vai pra escola, sai da escola, vai pro clube, aí fica lá 5 horas no clube, depois volta, depois vai... É o querer, vai, faz isso, tipo assim, tá disposto? Todo mundo, quem tá disposto a fazer? A família tá disposta, o atleta tem tá que ser os disposto. dois. Tem que ser um conjunto. A disponibilidade. E assim, tem família que sobrevive, né, gente? Não tem como. Uma família que precisa sobreviver, ela não tem como parar pra ela fazer. Ô, Gi, mas você, igual, você é do interior. Você realmente deixou, você saiu da sua zona de conforto, e a gente vê isso muito, muito mais no campo também, tá? Com a aposta ali de... o sonho da família tá sendo colocado ali. Então, existe uma pressão muito grande também, né? Acho que na cabeça das crianças ali, como autoafirmação, de responsabilidade. Então, o papel dos pais é deixar tudo isso mais tênue. Tipo, cara, não, você não tem responsabilidade é isso nada. E essa é uma coisa que eu deixo bem claro. Tipo, eu deixei porque eu quis. Não, o dia que você não quiser, não tem problema nenhum. Tá muito pesado. Tá muito pesado. Sabe? E assim, eles já... O que a gente faz com eles? A gente tenta tirar o máximo de carga possível. Sim. De cima deles. Sim. Assim, carga que eu disse assim, negociação de contrato, estresse com outras situações fora jogar futebol. Eu falo pra ele, filho, filha, vocês só pensam em jogar futebol. O resto a gente resolve. Entendeu? Que já é muita Tudo coisa, a gente vai resolver. Porque é muita coisa. Não parece, mas envolve muita coisa fora do futebol. Fora do campo, das 4 linhas ali. Sim. A gente tá aqui no estúdio com a Vivi, que é Fala, nossa Vivi. parte aqui do podcast, nossa apresentadora que hoje tá nos bastidores, e ela tem uma pergunta pra vocês. A gente é um quarteto, a gente tá em dupla, mas a nossa outra dupla tá aqui. Primeiramente, obrigado. Desculpa, cheguei atrasada, Imagina. né? Tá Relaxa. muito legal. Mas, Rafa, você já jogou também na várzea e tal, teve a base, né? E a gente sabe o quanto futebol é caro, né? E eu queria saber de você, assim, porque hoje em dia fala-se muito com a nossa seleção, cadê os talentos? Então, assim, tá gastando muito dinheiro, os pais, a gente que tem uma condição, e você acha que tá se perdendo um pouco esse futebol raiz, dessa molecada que os pais não têm condição de pagar nutricionista, fisiologista, nananã. Então, às vezes, não passa nos clubes, né? Às vezes, nessa peneirona que a gente vê. E eu queria que você falasse pra gente o que você acha desse negócio das crianças que não têm condições do futebol caro que é hoje. Ó, eu vou responder em 3 etapas essa sua pergunta. A primeira, o futebol tá se elitizando, entendeu? Não é mais um esporte barato. Essa é a primeira resposta. Não é mais um esporte barato. O menino que, por exemplo, tá num clube, mesmo estando num clube grande, e ele não faz um trabalho fora do clube, ele não tem uma preparação de família, com psicólogo, com alguma coisa, ele já vai, por mais que ele tenha muito talento, ele já vai se perder dentro do processo. Aí entra aquela questão, o menino que não tem condições de se alimentar tão bem, já vai perder, porque a carga de treino é muito pesada. Os meninos hoje, pra você ter ideia, o Lucas, 14 anos, faz musculação antes do treino. Ele faz musculação, depois ele entra no campo pra treinar. Isso com 14 anos. Ele faz musculação. Dá mais ou menos o quê, filho? 1 hora e pouquinho de musculação?
uns 40 minutos de musculação, e depois entra no treino pra treinar. Então, assim, aquele menino que acordou, não tinha o café da manhã em casa, foi pra escola, que tem que ir pra escola, né? Porque pra jogar precisa estar na escola, né? Não sei se todos sabem, mas não sei como funciona nos outros clubes. Mas no Corinthians, por exemplo, eu tenho que mandar o boletim do Lucas, que ele tá matriculado, as notas tem que estar boas, porque ele passa com a psicóloga do clube se não tiver, entendeu? Tem todos os processos. Então, se ele já saiu sem se alimentar de casa, como que ele não consegue nem estudar? Aí chega no clube. Aí tem que treinar 2 períodos. Como que vai ter o rendimento? Não tem rendimento. E a gente tá falando da questão de pessoas que não têm nem condições de se alimentar, né? Tô nem falando... Aí você falou da questão da seleção. O que acontece, na minha percepção? As crianças hoje, se você sair na rua aqui, passar numa periferia, você não vê ninguém mais jogando futebol. Você não vê mais criança jogando futebol. Eles estão com isso aqui na mão, que não largam, entendeu? Sim. Eles não querem mais jogar futebol. Isso vem vindo de algumas gerações já. E aí... Isso... Ou não querem só jogar futebol, então. Porque antes a diversão, na nossa época, era descer na quadra e jogar bola. Então. Hoje a diversão tem concorrência. A gente até celular, tem concorrência hoje a gente até brinca que antes a gente tinha que pedir para as crianças voltarem para casa. Na minha geração, minha mãe tinha que ir lá brigar na rua, mandar eu voltar para casa, ficava jogando bola o dia inteiro. Hoje eu tenho que brigar, às vezes, com meus filhos, com eles não, graças a Deus, porque eles ficam bastante, até brincando, às vezes ficam só descansando em casa, né? Porque a rotina é puxada. Eles até querem jogar, mas não querem pagar esse preço que os nossos pagam, né? Uhum. Quer se preparar mais. Entendi. Tipo assim, querer ser jogador, muitos querem, mas você quer pagar o preço? De tudo que tem envolvido, né? Porque não é só ali ir pro treino, que nem você tá falando. Você tem um preparo antes, tem um preparo depois, tem que dormir mais cedo. Então, envolve muita coisa para você alcançar o alto rendimento. Então, muitos estão largando porque não quer. E não tem a E aí você vê a seleção, por exemplo, a nossa seleção. Por que outras seleções que não eram... Tinha tanta... como se diz? Fugiu a palavra. Expressão assim, hoje tem. Porque o futebol se profissionalizou. Sim. Entendeu? Aí você pega países sérios, estão investindo na base. Entendeu? Aqui, se a gente pegar no Brasil, a gente tem poucos clubes que investem na base, entendeu? Então, assim, que o futebol se profissionalizou, os clubes faltam se profissionalizar, né? Exato. Então, assim, porque hoje você vê 1 ou 2 clubes que têm, vamos dizer, né? Palmeiras, que tem uma categoria de base que lucra, mas, assim, um Flamengo que é bem estruturado, mas agora falta o quê? Falta lá de cima, desde a nossa CBF até os clubes, todo mundo. É um reflexo do que é o nosso futebol, né? Então, a gente não pode querer uma seleção vitoriosa quando você olha para os clubes da... Os clubes são... Tá tudo bagunçado. E assim, essa conta, assim, o talento, se a gente for ver as seleções que foram campeãs, era talento, eram pessoas talentosas que iam nascendo. Hoje, o futebol não é só talento. Hoje eles exigem que qualquer jogador de qualquer posição saiba desenhar e entender todo o esquema do campo, do jogo, para que ele... Você não joga mais só com o pé, você joga muito com a cabeça. Sim, você tem que ter... E é isso que o futebol fora aqui do nosso país tá fazendo desse formato. Eles estão treinando muito mais os meninos, eles estão formando até... Não digo nem muito mais, né? Mas formam mais equipes, né? Porque aí você faz não só grandes astros, né? Mas você forma equipes campeãs, entendeu? Um ou outro lá se destoa lá, que você pega, que sempre tem. E daqui, se a gente for... Mas se você também tira de um jogo, a equipe consegue se reestruturar reestrutura sem uma peça, Hoje você né? pega a nossa seleção, se você não tem 2 ali que tá ali... Entendeu? Mas assim, se você for pensar, quem que da nossa seleção tá jogando no Brasil? A minoria. Sim. Todo mundo já vem com uma metodologia lá de fora. Mas por isso, o quão importante é a base? Porque a base que eles tiveram foi aqui. Sim. E aí, eles tiveram que mudar um pouco a mentalidade pra chegar ir pra uma nova metodologia, que seja europeia, árabe, russa, enfim. E aí, quando eles voltam para uma metodologia totalmente diferente do que eles tiveram na base, porque não é mais o mesmo futebol, e do que eles estão vivenciando hoje, acho que dá uma bugada. E aí o elenco não consegue performar. Imagine que ele teve 3 metodologias hards, assim, e diferentes na vida dele. Então, acho que isso dá uma bagunçada. E aí, você vê,
futebol europeu, que você vê a base sendo tratada da mesma forma que um profissional. Então, o cara, quando chega num profissional, ele já vivenciou tudo aquilo, por mais que o futebol vai evoluindo. Então, o cara já... Então, não dá tanta, acho que, bugada. Não sei, eu, mulher, assim, enxergo. Assim, Gente, esperem um pouquinho. Nossos filhos estão crescendo. Já pensaram em desistir disso? O Lucas um dia já acordou de saco cheio? Ou vocês, assim, e falar, não quero mais, não é pra gente, acho que tá difícil pra... Nunca. Isso não. Nunca. Nunca passou. Não teve uma sombra de dúvidas. A gente é muito transparente em casa. Vamos sentar na mesa aqui e conversar. A situação é essa e aquela. Você tá crescendo. Tá acontecendo isso e aquilo. Você vai sentir outras sensações. No seu corpo, no seu dia a dia, nas suas amizades. E aí? Vamos testar vários cenários aqui conversando para saber como que você lidaria com cada um? Sim. E aonde você tem que estar firme no seu propósito? A gente faz isso também. Fica tranquila. Eu não sou É que é intensa. Corinthians, né? Bate na mesa. Desculpa. Entendi. A Jéssica falou, não faz assim com as unhas, não bate na mesa. Amarra a mão da Camila, Jéssica, por favor. Fica tranquila. Eu acho Só que ela é chacoalhar. meio, eu acho Só que ela é um pouco palmeirense, porque ela tem que falar Não, não gosto não. Deus nos livre. Ela Não. tá falando assim, Gente, ó. eu vou trazer a Vivi pra Gente, Você tá doido. A Vivi é irmã Não. da Elinha, não sei se vocês sabem, que era o jogador do Corinthians. que legal. Viveu na pele Olha lá. essa emoção. E aí? Vai, Corinthians também. Então, nunca passou pela cabeça de vocês desistir. Não, nem Então, hoje, vocês vislumbrando o que o Lucas hoje tem de performance, onde ele tá hoje. Porque hoje no Corinthians ele já joga uma categoria acima, né? Ele é super requisitado, a gente vê. Ele tem uma galera por trás dele que é elenco, que é uma empresa super correta, é uma das maiores que tem no mercado agenciando ali os jovens talentos. O que vocês... E, além de tudo, é gato. Não, ele é muito gato, gente. Mas isso aí, você não tá entendendo. Deixa eu fazer uma observação. Sabe assim, ó. Sabe o que mais me deixa feliz? É assim, falar assim, nossa. Não parece que o pai é Não. amor. Isso é verdade. Assim, eu escuto muitos elogios, assim. Eu escuto vários. Nossa, meu, seu filho é muito lindo. Mas que moleque bonito. Sua cara. Eu falei... Segura aí, ele é a sua versão bem Não, melhorada. é muito melhorada, mas eu falei. Fica de olho, tá? No Lucas ou no Rafa? Os dois, Não, né? Rafa, porque Nele, esse tipo de principalmente. conversinha... Mas eu falo pro Esse Lucas. tipo de conversinha é aquele pai que sai com o filho lá pra passear. Sabe porque aquele- sabe que o filho é gato. Nunca, Tipo não. cachorro, Tem uns que... né? Não, me deixa feliz só porque ele é bonito, é bonito. Fica de olho. Ele Não, fica... mas antes o Lucas era... Ai, gente, desculpa, criei um caos aqui de falar que ele é gato. Eu Não, só mas queria falar que ele é gato, gente. Mas Mas o bicho ele é é bonito, só um sabe você? elogio. O bicho é bonito. Eu falo, se não for jogador, vai ser modelo, tá tudo bem. Ele, na verdade, hoje ele faz os dois. Se você ainda Vamos não perguntar. segue aí o Lucas, É... né? Lucas Splish. Ele tem um Instagram bombado e ele tem umas fotinhas, né? Com umas roupinhas da Adidas. Assim, é bem feio de olhar. É. Meninas, fiquem de olho. Qual é o cenário? Ele profissional no Corinthians, jogando aqui. Vocês acham que isso vai acontecer muito mais rápido do que vocês imaginam? Ou acho que ele vai acabar ainda aí na base ainda até 20, né? 19, 20, que joga. Como que vocês estão se preparando para isso? Ou é algo que vocês não Um dia de pensaram? cada Let it vez. go. Ah, Acho é. que o futuro a Deus pertence, cara. É assim, o que a gente sempre fala é igual no futebol que a gente fala muito, é ponto a ponto. Assim, se concentra cada naquele etapa. momento para depois, assim, se você fizer algo hoje, né? Pensando no próximo minuto, talvez você desfoque do seu momento presente. Então, cara, vamos fazer o trabalho certo. A colheita vem quando você planta, né? Mas Deus no comando. Assim, sempre. Então, óbvio que a gente tem um sonho, a gente almeja. Tudo que a gente fez até hoje é justamente em busca desse sonho. Mas, cara, pensar lá na frente, acho que são muitas variáveis no meio do caminho. Eu falo pra ele, filho, faz tudo da forma que tem que ser feito. Aí, Deus vai decidir se você vai chegar ou não vai chegar. Entendeu? Mas o Você tem que processo, estar preparado. a gente conversa muito. O processo é muito gostoso.
Eu acho que Esse processo... Eu acho que só o que eles já aprenderam até aqui já é uma coisa que eles vão chegar com 16 anos, eles vão ter uma faculdade, uma pós, um mestrado de vida. Os CEOs que eles falam dessas empresas grandes, normalmente são pessoas que estão envolvidas com esporte, que já foram envolvidas ou são envolvidas com esporte, né? Pela questão de tudo que o esporte... O paralelo que faz com o mundo. Você consegue disciplina, responsabilidade, resiliência, você saber quando as coisas não estão dando certo, tudo isso, né? É e seu filho já vai ter tudo isso, todo né? dia, já tem essa faculdade. Ele tem que se provar todo dia. Ainda mais ele estando num clube grande. Aliás, todos têm que se provar todo dia, mas estando quando eu falo assim, quando você tá na vitrine, todo mundo quer tirar o da vitrine lá. Então, assim, todo dia chega quanto? 10 meninos, 15 meninos, né, filho? Chega por semana pra fazer avaliação no Corinthians. Entendeu? Então, assim, a cadeirinha dele não tá cativa lá. Não, se ele não treinar, se ele não se dedicar, e cada vez vai chegando mais, porque todo mundo quer estar nos grandes clubes. Isso é o objetivo de todos, né? Não vai falar, não, eu quero que meu filho esteja num clube minúsculo lá, que é o ideal. Não, todo mundo almeja estar no melhor lugar. Tanto os filhos quanto os pais, né? Mas uma coisinha que a gente sempre fala também, assim, vão ter dias, acho que como qualquer esporte, dias e dias, né? Tem dia que o passe não vai entrar, por mais que você tenha treinado. Tem dia que a bola não vai entrar. Tem dia que você vai chutar no gol achando que ia acertar ali, a bola vai do outro lado. Nem tudo são flores, por mais que você treine ali constantemente, tenha se dedicado, tenha concentrado. Mas uma única coisa que a gente fala para os nossos filhos não deixarem de ter é garra. Se você fez o seu melhor, por mais que ele não tenha dado Você certo sai no resultado feliz. que você queria, você sabe que você foi ali e desempenhou aquilo que você conseguiu. Agora, quando você já não faz direito, eles mesmo, né? Falam assim, hoje eu... tá 2-0 o jogo, fiz, né? deixa. Porque assim, Cara, eu poderia ter feito, né? porque... E isso na vida profissional é Sim. igual. Se você levanta da sua cama pra ser morno, cara, Sim. você não vai alcançar o Já sucesso. dizia o Karnal, né? Quem tem sucesso é dedicação diária, igual banho, né? Não adianta você tomar hoje, até amanhã você vai ter que tomar. Se você deixar de tomar 2 dias, você vai começar a feder. É uma dose por dia. E é um step por dia. E é essa constância que acho que vai levando todo esse conjunto de tudo que a gente já falou até agora. Eu acho que contribui para os degraus, a gente subindo degrau por degrau. A gente, que eu digo, porque é família mesmo. Sim. Na verdade, Mãe e filhos a juntos. gente descobre cada vez que a gente conversa, ou com vocês, ou com um psicólogo, ou com um nutricionista, que a família, ela tá muito mais envolvida, né? Na performance do atleta do que as pessoas podem imaginar. Porque é o que o pai e a mãe compram, que é o que o atleta vai comer. É o horário que ele vai dormir, é o horário jeito que a família vai levar. É o levar. jeito que o pai e a mãe fala, é o que a psicóloga vai descobrir, vai resolver. É toda a família que tá envolvida. É a forma que fala, é a forma que educa, o mood de casa, sabe? Às vezes a gente fala, sei lá, às vezes acontece alguma situação em casa, pô, não, calma. Amanhã tem jogo, vamos deixar o ambiente legal, preparado, etc. Porque amanhã... Sabe? Porque a gente sabe que Cabeça amanhã é uma coisa influencia, importante. né? O jogar bem tem muitos fatores que influenciam. Sim. Não adianta ele treinar bem a semana inteira e aí no caminho pro trajeto pra chegar no jogo, aí pai e a mãe brigado, entendeu? Aí assim, como que é a cabeça dele, tipo... Ele, na verdade, tá pensando em será outra que eu vou coisa. conseguir Sim. jogar? Será que minha mãe vai estar na torcida? Meu pai? Não, ele tem que jogar futebol. Eu falo, filho, tu entra lá, esquece o mundo fora. Você tem que estar preocupado só com aquilo ali. Aí depois que acabar aquilo ali, a gente tem os outros problemas fora, que a gente tem que resolver. Mas agora ali, a gente tem que estar... A gente até tenta blindar ele um pouco dos problemas fora, né? Porque problema todo mundo tem, né? Sim. Se a gente começar a falar de problema, né? Fica uns 3 podcasts desses falando de problema. Porque todo mundo tem, né? Bastante. Só que a gente Problema tem que e focar... boleto. Então. E é engraçado Só que a gente tem que focar nas coisas boas, assim. Não vamos falar nada de ruim pra ele, não. Mas assim, tem coisas que não precisa saber, Dá às pra vezes, filtrar. né? Dá pra filtrar o que E é, a o gente que é passado. vê o quão importante, né, o papel, às vezes, de uma figura. Quer seja pai ou mãe, a gente tá aqui falando de família, mas tem muito tia Sim. que leva, porque às vezes não tem a figura do pai e mãe Vovó. ali, enfim. Ele tem uma referência. Mas eu vejo muito, hoje não tanto, mas mais nas categorias de base ali, Os menores, os menores, cara, o quanto a criança busca a autoafirmação dessa figura durante o jogo. Que ela não, ou por
cobrança dessa pessoa, extra cobrança dessa pessoa em cima dela. Então, assim, ele chuta uma bola, olha pra torcida pra procurar. Pra ver se o pai Ele fala, dá um passe, ele olha pra torcida. Ele erra um passe, ele olha pra torcida procurando essa pessoa, que é pai, mãe, enfim. Então, assim, eles buscam essa autoafirmação. E uma coisa que eu sempre admirei no Lucas, e sempre foi dele, e na Rafa também, porque no Lausanne eu via muito isso e não via isso na Rafa. Foca ali no jogo, nas 4 linhas. não tem ninguém fora. Não tem ninguém fora. Não tem seu pai, não tem sua mãe, não tem torcida adversária, porque você vai cobrar o escanteio, você pode escutar uma besteira, sei lá. E aí eu tinha falado, né? Minha última emoção foi no jogo contra o Esfera. Que aconteceu uma situação de ele cobrar o pênalti, eu escutar lá do lado da torcida. Alguém falar. Nossa. A E aí, Camila é quando uma o pessoa Lucas calma fez e posturada. Eu não o vou problema dar são os detalhes outros. aqui, tá? Nem Mas precisa aí eu dar escutei detalhes. uma besteira. Quando meu filho foi cobrar o pênalti, ele foi, fez o pênalti, aí fez o gol, fez o pênalti, não E fez aí, o gol. e aí tem que... Aí a pessoa foi obrigada a escutar também, né? Na mesma forma que ela falou, ela também Gente, escuta. vamos da assim. Sanja. Só fazer uma observação, não tá certo o que ela fez, tá? Não tá Não, certo. Deixa eu explicar. A gente tem que respirar mais do que Eu sou falar. defensora das mães aqui nesse Não, podcast. calma, mas a gente ó. tenta... Deixa eu explicar. A gente tenta manter o controle. Pô, E a fala gente do tenta nosso estar filho. bem. Mas tá falando de alguém que saiu da nossa barriga. Como Tá, mas, espírito de porco não tem que falar das crianças. mas Não, aí, isso aí a gente fala. Não, a gente fala assim. Incentivar seu time. Você tá batendo Vai falar pênalti? da criança que vai Não. bater um pênalti. Tá uma batendo situação pênalti. tão torce pro delicada. goleiro pegar, né? Torce Eu pro sempre falei goleiro assim. pegar. Não, mas assim, ó. Vai Eu pegar, normalmente né? torço porque eu sou mãe de goleiro. Não é vai errar, é Não, vai pegar. eu já briguei várias vezes com a nossa torcida, com a nossa também, torcida eu do Corinthians. Eu sei. Que assim, torcendo pro A última menino errar, vez, não. Eu acho que o Elton te mandou uma exatamente. Entendeu? mensagem Assim, que a gente jogou. É, porque Eu falei assim, vai pegar. não vai tem errar. essas de Eu também torcer pro menino errar. É torcer pro nosso goleiro pegar. Ponto, acabou. Exatamente, eu também sou Sim. Entendeu? dessa. Porque assim, esses dias, eu até brinquei com o Lucas, né? O dia que o Rafael Veiga perdeu o pênalti, né? Que eu falei pra você. Sim. Pô, fiquei com dó do Rafael Veiga. Mas entendi. Cara, porque ele é um ser humano ali, entendeu? Mas o Hugo Fernandes. Então, mas assim, mas aí você. mérito do Mas aí amigo quando você, Hugo quando você também, tá, sabe? Que quando você legal. tá do outro lado ali e você entende que, Sim. que ele assim, ele é filho de alguém. Sim. Sim, lógico. Ele tem uma esposa e Sim. tem uma família por trás. Você Ele vai se ver que dedica Ele tem um também. coração, Se ele tem dedica. E vai doer aquilo ali. Aquilo vai doer muito tempo. Vai demorar pra parar de doer aquilo ali. Não, Então é coisas que assim, só Na que assim, verdade, só que alguém tem que pagar essa conta. Se você for ver agora, aposto que não lembram o último gol que ele fez de pênalti, mas esse que ele perdeu jamais será esquecido. Não, sim, mas Porque é sempre Wagner contra o assim, Flamengo. É Igual. sempre assim. A gente sempre. Mas- por isso que mas- eu falo, eles pagam um preço muito alto, tem que ganhar mesmo. Jogador profissional ganha bem demais, tem que ganhar. Porque olha o que a gente já viveu até hoje. Respeita a minha história, sabe? As nossas 2 últimas tretas, foi nossa que você tá do meu lado. Não fui Foi isso, foi os meninos do... Nem eram nossos filhos, mas na verdade os meninos caíram e a torcida falou, ai, não foi nada. Ai, meu Deus. Como que você sabe que não foi Mas, nada? O menino ó, Não tá era reclamando nem de meu dor. filho. Pode ser mas até que era não seja filho- nada, porque era ele sabe, de filho- vez em era quando eles filho da imitam minha mesmo. Mas, amiga. gente, o menino tá caído lá no chão. Não falem que Mas, não ó, foi nada. se Porque pro- pra mãe... Se proibisse as morte. mães de assistir o jogo, ia reduzir 90. Não, calma, deixa eu falar. Se proibisse as mães, ia reduzir no mínimo Eu acho que o tempo do Rafael no 95% podcast de acaba de briga acabar. nos jogos. Porque as mães, as que mais causam briga são as mães. Elas levam muito assim, pessoal. Tem que entender que eles são menininhos ou menininhas ali. Eles conseguem suportar algumas coisas. Eu Indo lá realmente como eu não tô foi boiando, nada. porque eu nunca aconteceu nada Às vezes- parecido comigo. Às vezes o Não, jogo, hoje é no pegando extravaso. fogo, e ela assim, ô amor, olha lá, encostando no Lucas. Eu falei, amor, presta atenção no jogo. Não, mas encostou. Você viu aquela hora que ele empurrou ele? Eu falei, amor, que hora, Ai, amor, é não, do jogo. mas dessa. Não, mas era, Agora, né? agora eu me isolo, tá vendo? Agora eu me isolo e assim, eu fico com taquicardia, eu fico andando de arquibancada pra arquibancada. Na final dele no Paulista na Federação contra o Santos, futsal. Bom, Primeiro, né? Primeiro ano, né? Primeiro ano. No Sub-8, no A Sub-8. Camila, tava 2-1, faltava acho que 8 minutos, sei lá, pra acabar. Faltava um tempo. A faltava um Camila tempo. sai da Federação Nossa, Paulista, é vocês muito sabem tempo onde de que é futsal. ali na Marginal. Faltava Você um foi tempo, pra faltava um onde? tempo. Eu fui lá pra trás. Saiu andando. Pra trás. Tipo, eu só saí Ela saiu da andando Federação. pela Marginal e fui pra rua de trás. Ai, é bem seguro ali É bem atrás. tranquilo. É Seguro. ótimo. Fica- Mas antes Pra do que quem morrer não na sabe, quadra ali, mas assim, infartado, não, né? ótimo. Juro por Deus, senão eu ia infartar. E eu fui andando, ó, Léo.
tal, andando. Quando eu me toquei, onde eu estou? Sou Acho que eu tenho que Alphaville voltar. É quase isso. Bom, Não, e ela me eu vou ligando e com queria que eu celular, atendesse ainda com pra falar quanto foi o relógio, jogo, então né? Tá tudo bem. Eu vou agora interromper vocês, apesar de estar muito bom falar com vocês aqui, porque a gente tem umas perguntas pra fazer para a criançada. Então a gente tem que fazer umas perguntas pro Luquinhas, umas perguntas Venha. pra Rafa. Enquanto eles trocam aqui de lugar, eu vou falar pra vocês que você aí que queira ser nosso parceiro também, a gente já tem parceria com Papelaria, Magic Place, tem a corretora. Menegon, corretora de seguros. Isso. Tem a Escola de Futebol Real Academy e DRS Jesus. isso. Então, entre em contato com a gente, venha fazer parte aí da nossa turma. Entra em campo com a gente. É isso aí. Trocaram, crianças? Trocaram. Nossa, vocês estão mais bonitas agora. Mais jovens. Mais jovens. Então, Olha quanto colágeno. né? Não é pra vocês desmentirem o pai de não, vocês, Não né? Tá bom, precisem tá bom. ficar nervosos, tá? Tá. Fica tranquila, é só falar a verdade. O pai e a mãe não vai brigar, eu juro. Tá bom? Lucas, a gente queria saber de você, assim, o que você acha de mais legal em ser jogador do Corinthians e o que é mais difícil pra você, assim, que você acha que você se sente mais cobrado, mais ansioso? O mais legal em si, acho que é estar no Corinthians, né? É um clube que muita gente quer estar, todo mundo sonha em estar lá, né? Então é uma grande vitrine, como já disse. E é isso, esse eu acho que é a parte mais legal de estar no Corinthians, de ser um jogador do Corinthians. E a mais difícil? A mais difícil, acho que é se provar todo dia. Você ter que se mostrar todo dia, você ter que provar seu lugar, tá lá, se dedicar todo dia. Acho que essa é a parte mais difícil. Pesado, hein? Já Quantos sabe anos? da entrevista, hein? Do Corinthians. Não, quantos anos essa criança tem? 14. Só 14? Só 14, entendi. é. Tá, puxado. Como que você lida, Lucas, assim, com a pressão da galera, da torcida, na hora que você tá lá em quadro, você tá em campo? Agora acho que você só tá jogando campo, né? É. Porque, você deu a régua um Fica pouquinho. cansativo demais os dois. E aí, quando você tá lá em campo, o que você pensa, assim? Você vê lá a torcida, a sua mãe deu aqui uma prévia do que às vezes acontece e falam de você, porque você realmente é um menino vitrine, né? Tá jogando muito, tá aí toda hora alguém olhando, alguém vendo. Sim. Como que você faz pra você esquecer o mundo lá fora ou pra você de boa? Carol, a parte que mais gosta tá dentro de campo, é sentir a pressão. Então, tipo, jogo grande, tá? A gente fica... fica pressionado um dia antes, sente friozinho na barriga, mas quando apita é a melhor coisa. Todo mundo sonha em estar lá. E é o jogo que todo mundo quer jogar, né? Todo jogador de futebol grande sonha em estar jogando um clássico, um Corinthians e Palmeiras. Pegada o jogo. Então, é na isso aí. verdade, a pressão te faz bem pra É. você ficar animadão. Acho que é a Dá parte que mais energia. gosta. Depois que o juiz apita, toca a bola, é a parte que mais gosta. É o calor do momento ali. Entendi. A Acho pressão legal. te ajuda, então, aí melhor. Eu acho que Eu ia pensar em qualquer resposta, menos nessa. Porque a pressão é o que me... Tá certo. Não, às vezes a torcida, agora tem mais os pais, assim, e tal. Acho que os jogadores profissionais sentem um pouco mais, por causa de 40 mil pessoas na arena é mais puxado, né? Mas as mães gritando é quase isso, não Na é? federação senti... É quase isso. quase. Agora vamos falar um pouquinho do seu pai e da sua mãe, assim. Fala pra mim uma coisa que você fala assim, olha, se eu pudesse falar pra algum amigo meu ou pra alguma outra criança que o meu pai e minha mãe me fazem, que assim, fica pro meu coração toda vez que eu vou tomar uma decisão importante, eu penso no que eles me falaram, eu penso em alguma situação, seja uma brincadeira que vocês tenham, ou alguma oração, alguma coisa Sim. assim que você fala assim, pra você faz toda a diferença, que de repente se algum dia numa correria de um jogo ou outro, eles não lembram de fazer ou vocês não façam, o que te faz falta? Primeiro de tudo, os pais apoiam os filhos. Eu acho que esse apoio que eles dão pra mim é a melhor coisa que tem. Antes de jogo tem tipo um ritualzinho assim, a casa tudo em ordem, tudo perfeito. Vai pro jogo, cabeça boa, tranquila. Às vezes quando vai fazer uma viagem ou algo assim, eu e meu pai, normalmente meu pai me leva, né? A gente para na Eu sei que padaria. vocês pescam. Mas aí é só quando tem folga. Ixi, uma vez no ano. Não, eu tava falando. A gente para na padaria, toma um café, conversa. Normalmente viaja, tipo, ficar uma semana fora, então viaja pra alguns lugares. Aí vai ficar um tempo longe, já bate aquela saudade, conversa. Acho que é mais isso, é estar todo mundo em harmonia,
tranquilo, acho que isso daí ajuda bastante. Entendi. E alguma coisa que algum dia eles já fizeram que você falou, pelo amor de Deus, não repitam isso. Amo quando eles estão, amo isso. Mas acho que essa parte, quando é expulso, assim, aí você olha pra arquibancada sua mãe saindo, assim, 15 seguranças saindo com sua mãe. Acho que às vezes você olha e fala assim, caramba, mano. Podia ter ficado mais tranquila, né? Podia, né? Acho que essa parte, assim, às vezes pegou. Pararam já, é verdade. Eles A gente crescem é. junto com você, né? Eu preciso Acho- chegar nessa fase. Quando eu era mais novo, tinha mais isso. Mas acho que, passou do tempo, a gente conversou bastante também e melhorou sim. É. Vai, a Rafinha. A Rafinha jogava com os meninos no Lausanne, né? Isso. E aí, como que era? Você acha que, assim, por você ser menina, era mais difícil? O que você sentia dos meninos quanto a você estar jogando ali junto com eles? Difícil era, né? Porque apesar deles serem mais fortes, né? Os homens têm mais massa muscular, essas coisas. Mas sim, eu gostava bastante. E Querendo ou não, pra ela é um desafio, né? Então, tipo... E parava diversas meninas, já foram falar com ela, era inspiração pras menininhas. Verdade, Deixa eu que falar, legal. Rafa, você era a única menina no Lausanne. sim, era a única menina que jogava com os meninos do Lausanne. Tava acostumada a só jogar com meninos lá. Pra você, tava ok? Ou você acha que sim, acho que se eu jogasse num feminino ia ser Mais mais legal. legal, mais... Ou não? Mas legal eu não sei, porque eu sempre fui acostumada a jogar com os meninos, né? É uma desde mini pequena. Camila, né? Desde pequena, porque eu peguei muita inspiração no Lucas, né? E aí eu sempre jogava com os meninos lá. Então você tá acostumada. Então você tá acostumada. Sim. E como que você se sente hoje? Aí a gente sabe como é que funciona. Você vai no Corinthians, aí você fica lá, você treina e eles... É meio uma avaliação ou vocês estão esperando mesmo você ter uma idade pra ter um time num sub-seu? É porque desde... não sei se algumas pessoas sabem aí, mas... Depois do sub-10, menina não pode mais jogar com menino. Então, desde o sub-10, eu já não jogo mais no Lausanne. Então, Por conta disso, né? Porque não tem um time feminino. eu tô lá no Corinthians e estão me monitorando lá. E como que faz? Você vai quantas vezes por semana ou uma vez por Eles mês? escolhem, tipo, uma semana, assim, no mês e fazem os treinos lá. Isso. São algumas horas que você fica lá junto com outras meninas. Da sua idade ou mais velha? Da minha idade, Da sua idade. Entendi. Qual que é o sub que tem depois pra menina? 13. 13. Então as meninas, gente, que sacanagem. As meninas Sacanagem, ficam num gente, limbo dos é. 10 aos 13. O menino começa Com com 6 7. e a menina vai começar com 12, 12, 13. né? Aí, clubes, vamos agilizar isso aí, Porque né? aí pode mesclar só até o sub-10 e depois a menina então, fica num dos limbo 10 aos até... 13. Nossa. Sacanagem. Acho que é isso, nesse gente. momento que muitas vezes desistem, Né? Você agora tá fazendo sua monitoração, tá só sendo monitorada no Corinthians, tá jogando em alguma escola, fazendo algum personal? Eu jogo às vezes na escola. Eu tava treinando com personal, mas eu parei. E eu jogo futsal na escola, mas tirando o futsal na escola, eu só jogo no Corinthians mesmo. Dá muito chapéu, fora o- faz muito rolinho com os moleques, não faz não. Fora os 7 dias da semana que joga com condomínio, né? Tem esse, Ela né? treina mais que você, né, meu amor? Porque ela vai ficar jogando em condomínio. É. Entendi. E hoje, assim, você olhando o que você já passou, você jogou já no Lausanne, aí hoje você tem que esperar, né? Essa espera pra você, como é que você se sente? Você se sente injustiçada, por exemplo? Porque os meninos começam a jogar e eles têm sub todo ano. Até quando é o ano ruim, tem o sub, né? Agora. O ano ruim joga menos, mas ainda joga. Ou pra você já entendeu que menina tem que esperar? Eu já entendi, mas tipo, eu não acho muita injustiça, porque o futebol feminino, ele foi muito... Na verdade, acho um pouco, mas é porque o futebol feminino, ele foi criado e aceitado pelas pessoas muito depois do futebol masculino. Porque as pessoas achavam que as meninas não tinham potencial pra jogar bola. Não te viram jogar ainda, né? Vão se arrepender quando você estourar aí. E você pensa fazer outro esporte nesse... Não. Futebol tá no sangue. Então É? você entendeu. Ah, então então tá você bom. já se achou também. Já. Entendi. Não vai ter mais patins. Não. Não. Ginástica? Skate. Não. Ginástica também não? Não. Porque eu vi você numas fotinhas de ginástica. Bonita. Não, filha, também. é futebol. né? É futebol. Futebol. Entendi. Rafa, conta pra mim, então, da sua mãe e do seu pai, alguma coisa que eles fazem com você, que você acha importante, que
faz você se sentir amada, que você fala assim, nossa, isso aqui quando eu entro em quadro ou quando eu tenho alguma coisa importante pra fazer, alguma prova, alguma coisa, eu lembro deles e eu fico mais tranquila. É porque, tipo, sempre antes do jogo eles me apoiam muito, né? E também eles... Como posso dizer? Eles me... eles te põe me pra apoiam. cima, né? Te ajuda. Eu olho eles na arquibancada, às vezes eu olhava, né? E eu pensava, tipo, nossa, e se eu fizer um gol? E se eu ganhar o jogo? Meus pais vão ficar muito felizes. A gente Por vai poder eles, né? comemorar por eles. E aí te dava ânimo de fazer as coisas, de saber que eles estavam lá te vendo. Hã? Aí você ficava mais animada de fazer. Quando eu via eles lá, eu ficava bem mais animada de fazer as coisas. Com eles, né? Com a minha família, eu fico mais animada. Entendi. Agora fala aqui, conta um segredo pra gente. Quem joga melhor futebol, sua mãe ou seu pai? Difícil, hein? Vou falar a verdade aqui. De futebol, na minha opinião, é minha mãe, mas de futebol é o Rafão. Entendi. Ela Querendo soube ganhar fazer. ponto com muito ligeira essa menina. Eu queria, vocês querem tocar alguma coisa, falar mais alguma coisa pra gente que a gente não tenha perguntado? Acho que foi. Alguma coisa assim, fala assim, você aí que tá no sub-10, sabe? Eu sei que é difícil, mas não desista, alguma coisa assim, você falaria pra gente? Não, acho que a maioria dos meninos agora, todos têm o sonho de ser jogador, né? E ter a cabeça boa, que é um processo difícil, demorado. Às vezes você vai pensar que, acho que não é pra mim. Aí no dia seguinte você tem que ir lá treinar, se dedicar ao máximo. Ir de novo, e treinar. Acho que é mais isso. Não desista, rapaziada. É um negócio importante e lá na frente, quando você colher o fruto, vai ver que valeu a pena. Ai, meu Deus. Tá apaixonada. E, vamos finalizar com vocês dois, assim. Manda uma mensagem para aquelas duas pessoas que estão ali, olhando para vocês, assim, fala da importância que eles têm para vocês, o quão é bom ter eles do ladinho de vocês. Pode falar os dois. Quer falar primeiro? Não, pode falar. Fala você. Não, primeiramente agradecer, né? A gente ama muito vocês. Acho que eu e a Rafa, um amor incondicional. Obrigado por sempre apoiar a gente. Desde pequeno, vocês sonham. Eu sonho junto, em conjunto. Acho que desde sempre vocês apoiaram a gente e eu amo muito vocês. É isso. Pronto, aí, agora caiu de feliz com todo mundo aqui. E você, Rafinha? Eu quero agradecer, mãe e pai, pelo apoio que vocês sempre deram pra Cada gente. grito na torcida, né? Cada grito, cada conselho que vocês dão, cada apoio que vocês dão e cada coisa que vocês fazem a gente aprender é muito bom. Parabéns. Obrigada, crianças, vocês são lindas. A gente torce Obrigado, muito tia. pra ver a Rafa aí logo estourando nas categorias de base, né? Amém. A gente precisa mudar isso no futebol feminino. Porque Urgentemente. é um absurdo a gente ter uma menina que ela pode jogar com os moleques até o sub-10 e ela vive no limbo até o sub-13 e alguém se interessar, né? Quantas meninas desistem no meio desse caminho? E você, Lucas, a gente sabe que aí é continuar se dedicando, que a gente sabe que você vai voar e Amém, tia. ainda Obrigado. mais se continuar no meu Corinthians. Eu vou continuar torcendo por você. Obrigada. Do Olha, mesmo jeito. A tia... Eu vou te falar que é difícil quando eles jogam contra, porque o Lucas já jogou contra o Davi e eu ficava assim, Davi, pelo amor de Deus. A gente sofre. A gente sofre. Obrigada por vocês estarem aqui. Continuem, assim, lutando pelo sonho de vocês. Continuem firmes. Continuem treinando, mesmo que a gente sabe que os amigos acham às vezes que é uma loucura, né? Tanto tempo de treino, tanto tempo de quadra. O esforço todo é recompensado. A gente sabe que tudo vale a pena, né? Obrigada por vocês terem aceitado conversar com a gente um pouquinho. Agora bora trocar pra gente terminar e finalizar, se eu conseguir. Então, agora que a gente já tá aqui no finalzinho, né, da nossa entrevista com essa família linda, amei conhecer vocês. Vocês estão de parabéns, que Deus abençoe muito o caminho de vocês. Amém. Acho que ele já vem, né, abençoando. E eu vejo que vocês curtem muito a trajetória, porque a gente fala que é isso que é o importante, né? O lá na frente a gente não sabe, mas curtir cada passo, cada momento é o mais importante. Então, eu queria que você, Camila, deixasse uma mensagem para as famílias que também estão ou no comecinho, ou que já estão mais lá na frente, mas que estão nessa batalha aí também, uma mensagem para essas famílias.
Pessoal, a luta é grande, mas se é o sonho dos nossos filhos, eu acho que como pai e mãe, a gente não mede esforços para vê-los felizes, vê-los fazendo o que eles amam e lutando com unhas e dentes, passando por quem for, para que eles estejam fortalecidos, sabe? Então, principalmente nós mães mais emocionadas, os pais mais controlados. Mas eu falo, é difícil, a gente se abdica, a gente renuncia de N coisas, mas assim, tudo tem um preço. A dor do crescimento, ela precisa existir, né? Aquele no pain, no gain é fato em tudo que você for fazer na vida. Então, quando existir um momento de, cara, será que é isso? Será que vai dar certo? A gente não passou por esse momento, mas se a gente passasse, a gente já sabe muito bem como tratar. É conversa em cima de conversa. Não forcem ao que eles não querem. Só balizem para que tenham disciplina, balizem para que tenham comprometimento e estejam junto no propósito. Porque, assim, é todo um conjunto. Pai, mãe, irmãos, treino, dedicação e a cabeça mais amadurecida por tudo que a gente já passou, eles ensinam muitas coisas para nós, sem sombra de dúvidas. Mas a gente, pai e mãe, já viveu muitas coisas na vida. Então, assim, a nossa cabeça precisa estar 100% no lugar para que a gente consiga apoiá-los e conduzi-los para o melhor caminho. Então, essa vibe de pré-jogo, sabe? Entender o sonho do filho, que às vezes não é só o sonho do pai. Reconhecer que, às vezes, ele quer talvez ir para um outro esporte. Então, assim, eles precisam estar felizes. Então, e se é o futebol, se é qualquer outro esporte, balizem, apoiem e estejam 100% juntos com eles. É isso. Agora ficou puxada pra você, hein, Ficou irmão? pra mim? Vai ter Puxado, que... né? Eu tenho que falar? Preciso falar? Vai. Uma mensagem aí pros pais Não, assim, que estão juntos. parece que é uma coisa assim tão complexa, né? Mas não é. A função nossa é ser pai. Pai e mãe. É isso que eu falo. Se a gente não atrapalhar, a gente já tá ajudando bastante. O Lucas tem mais de 10 profissionais que cuidam dele. A nossa função maior é educar ele com o filho e a gente puxa a orelha quando precisa. Pouco, né? Porque eles são bem criados, que a gente fala assim, crianças educadas, assim, entende as coisas, mas a nossa função é ser pai e mãe. Então, assim, em alguns momentos a gente errou. A gente sabe disso. Que queria dar uma de treinador, porque acho que entende um pouco de futebol, a mãe também entende um pouco que quer dar de treinadora. Aí a gente viu que, assim, a gente, em vez de estar trazendo eles pra perto, a gente tava afastando, principalmente o Lucas, né? Falando mais do Lucas porque a Rafa já tá mais iniciando, né? Por mais que ele é novinho assim, mas já tem uns anos de futebol, né? Mais tempo de futebol do que tempo de vida. Então, a nossa maior função, assim, que é o que a gente mais é não atrapalhar o processo, entendeu? E ajudar. Hoje acaba o jogo, a gente não fala de futebol com eles, assim. A gente abraça ele com pai e mãe, vamos pra casa. Aí depois que a gente tá lá na mesa comendo, se ele quiser conversar alguma coisa do jogo, a gente fala. Se não quiser também, a gente vai falar dias depois. Porque assim, a gente é muito intenso em tudo que faz. A gente sabe que na hora que acaba o jogo, todo mundo tá de cabeça quente, né? Mas quando você perde um jogo. E assim, eu vivi muito dentro do vestiário. E os treinadores inteligentes que eu tive não falavam pós-jogo. Não tem o que falar pós-jogo. Tá todo mundo muito bravo. Ainda mais se você perde um jogo. Se alguém tá rindo dentro do vestiário, tem que apanhar, porque tá de sacanagem. Perdemos o jogo, tem que estar todo mundo triste. Entendeu? O mínimo que é de triste, eu falo. Os moleques, às vezes, saem o jogo lá, tem alguns meninos que saem rindo. Eu falo assim, meu, já me incomoda aquilo, mas aí tudo bem, cada um tem uma criação, uma forma de ser. Tanto que a gente tem algumas coisas que a gente fala assim, filho, normalmente quando é final, se a gente ganhar o jogo, a gente vai comemorar. Se a gente perder o jogo, filho, aí você já sai e a gente vai embora. Não vai brigar com ninguém, nós não vamos... Mas a gente não precisa, às vezes, também... A gente já entra no nosso carro e vamos pra casa. Vamos refletir de outra forma. Vamos sair pra comer, alguma coisa. Mas a gente não precisa, às vezes, algumas situações, ficar mexendo porque a gente sabe que tá todo mundo lá, uns estão felizes, uns estão tristes, sabe que os pais estão todos à flor da pele, todos os pais dos atletas, aí pra criar uma intriga, uma ruga vai ser grande, então tem coisas que não dá pra... Tanto que lá no Corinthians, eu sou um dos líderes lá era, né? Porque agora não tem mais, né? Que organizava as coisas, então nós nunca organizamos uma festa, isso coisa minha. Nunca organizamos uma festa
de título antes de ganhar. Então, assim, o primeiro campeonato sub-8, vocês tinham marcado alguma coisa? A gente fez uma puta numa festa. Não tinha marcado nada. Os caras queriam comprar chopp. Eu falei assim, na hora que acabar o jogo e nós ganhamos o jogo, a gente liga e nós se vira, paga mais caro, faz o que for. Mas antes do jogo, a gente não tem por que comemorar ou nem programar uma coisa que a gente não sabe se vai acontecer. Porque assim, mas se perder, nós vamos comemorar. Ou comemorar não. Se perder, a gente vai tomar o chopp. Mas imagine, acabou o jogo, todo mundo saindo do jogo e indo tomar chopp junto. Aí os pais tudo meio bêbados, seu filho perdeu o pênalti, não sei o que, os caras vão sair briga. Então tem coisas que... E não é assim, mas não, só porque perdeu não vai tomar um chopp? Não é nem só porque perdeu. A gente pode ir com amigos mais próximos ali, sair pra almoçar, sair pra jantar, mas tem coisas que a gente tem que evitar algumas situações. E a gente sempre fica muito junto. Mas eu acho que a nossa função, maior função, é assim, ser pai e mãe deles. Essa é a nossa maior função. O restante, aí cabe a nós, pai e mãe, escolher os profissionais competentes de cada área para cuidar dele. Que nem assim, ele tá com uma lesão agora. Tá sendo tratado pelas melhores pessoas possíveis. Entendeu? Essa é a nossa função, ver as melhores para cuidar dele. Acho que não só a reflexão nossa, enquanto pai ali, de recado assim, apoia e tal, mas eu vejo muito o quanto as crianças enxergam ou não enxergam todo esse nosso esforço, né? Será que para eles acham que é uma obrigação nossa de ir e vir, levar ou não? Então, cara, as crianças também precisam valorizar todo o esforço que o pai, a mãe, tio, tia, o membro da família tá fazendo para que ele alcance. Valorizar sim, mas não sentir o peso, entendeu? Porque muitos sentem peso. E é complicado, porque às vezes um menino de 14, 15 anos, ele é a principal renda da família. Imagine. Sim. A responsabilidade do moleque ter que jogar bem, senão não vai ter comida em casa. Tem que se manter. Tipo, é muito complexo, não é tão simples. Eles estudem. É o futebol isso aí. Né? E aí é uma coisa que a gente cobra deles. A única coisa que a gente cobra deles é estudar. Porque eu falei assim, inglês, vai chegar pra conversar com alguém, não consegue nem conversar. Inglês, se possível, é muito importante. É isso. E ficar muito atento, com o olhar muito ligado. Por mais que, 14, 13 anos tenha essa percepção. Por isso que cabe a função dos pais ali. Atento para qualquer coisa que nesse momento acontece no meio externo ali, para eles não se desviarem do foco deles, né? Então, acho que o papel das crianças nessa compreensão também é super importante. Adorei. Eu Gostou, também Giovana? adorei, gente. Carol, se você Pena pagar que a pizza, eu acabou. continuo conversando. Só a pizza? Pago fácil. Quase não gosto de falar. Gente, muito obrigada por vocês terem vindo, aceitaram o nosso convite de bate-pronto. Sócio, te amo. Gente, a gente queria agradecer também pelo convite. Carol, minha amiga, quando eu fiquei sabendo que vocês estavam com esse projeto, esse quarteto lindo aqui, eu fiquei super feliz. Eu acho que vocês... não conheço muito vocês três na torcida, mas conheço a Carol e sei o quanto intensa ela é, o quanto ela impõe energia naquilo. Então, trazer essa energia de vocês para esse podcast, para que contribua, inspire e direcione outras famílias, outras pessoas, outros atletas, é sensacional. É o que eu falei, às vezes o que fala-se nessa mesa não fala dentro de casa e pode ser uma super oportunidade para o filho escutar seu pai falando. Sim. Ou o atleta vir aqui falar coisas que ele não tem, assim, tanta liberdade em casa. Então, quanto vocês podem contribuir com essa conversa, né, em família? Em casa não acontece isso, porque a gente é super transparente com eles. Mas, assim, saibam que o projeto de vocês é único e pode mudar vidas, real. Tá? Que bom. Fato, porque, assim, se os pais, então, eu assim, desejo muito entenderem... sucesso. Porque, assim, eu acho admirável, assim, a forma que a Carol e a Camila torcem. Mas várias vezes já briguei com a Camila e falei, amor, tu tá atrapalhando o negócio. Assim, o Lucas tá preocupado com você, às vezes, bem no começo, graças a Deus. Ele tá preocupado se você vai sair lá... e bater no juiz. Bater no juiz, ou se ele tem que jogar bola. Então, assim, a gente tem... Aí essa é aquela função do pai, tirar o peso. Eles e é por isso que a gente vem aqui pra mostrar o que a gente fez de errado também. Não, porque, assim, aí embora a pessoa fale, mas vocês dão risada. A gente dá risada porque não dá pra chorar, mas é gente. engraçado. A gente já fez, né? O que a gente já fez, não dá pra voltar atrás. Então, assim, mas é pra gente mostrar que, assim, pras pessoas, que assim... Que o ônus também é pesado, que a gente né? erra, que todo mundo erra, mas que, olha, dá pra gente, vamos ver, dá pra
pra corrigir, vamos. Uhum. E também não precisa se martirizar, porque, olha, meu Deus, eu fiz isso. A gente Até corrige. porque, assim, é uma coisa nova, né? Sim. E a gente acha que é uma coisa, acha que é outra. Agora a gente já entende. Então, se os recados que acontecerem aqui nessa mesa, né, em todos os episódios que vocês forem fazer, tiver contribuindo 1% na vida de alguém, eu tenho certeza que vocês 4 vão... Vocês também estão aprendendo muito, né? Sim, com Então, certeza. eu tenho certeza que o papel de vocês vai estar sendo muito recompensado e vocês vão dormir com a cabeça tranquila no travesseiro e falar, cara, obrigado. quem escutar isso, realmente a gente teve a oportunidade de levar a vida de uma família para outras pessoas e poder inspirar, poder ensinar, poder ser, né? Enfim. Eu te Parabéns, gente. Obrigada, viu? De coração. Foi uma honra para nossa A família. gente quer tá aqui. agradecer e agradecer em nome da Vivi e da Dri também, que estão ali nos bastidores, nossas lindas amigas. E assim, foi um prazer conversar com vocês, viu? A gente Obrigada, amou. Vamos gente. falar Conta fora comigo. da quadra. Obrigada. Por isso que eu falei, às vezes as pessoas têm uma impressão nossa, né? Já várias pessoas vieram falar, poxa, mas eu pensava que você era assim, sua esposa era assim. Às vezes lá dentro a gente se transforma em algumas situações, porque Sim. os nossos 2 bens mais preciosos estão dentro de quadra. Sim. Então, assim, aquele negócio que eu falei, é muita preocupação. E às vezes a gente não consegue nem assistir o jogo direito, né? Tanta tensão. Então, fora de quadra, a gente é isso aí, ó. Não Tem as fizemos. duas Não skins, né? fizemos. A skin mãe e tem a skin... Eu tenho a skin torcedora. Quem conhece Vamos nós, falar. nós somos assim. Não Vamos deixa falar. ninguém falar, quer falar o tempo inteiro. Vamos falar de skin, Chega. então. Cá, manda pra gente seu Instagram, porque o seu Instagram é muito legal. Você ensina Gata. várias coisas. Agora ela tá ensinando a gente a pular corda. Porque Ultimamente agora eu ela tenho pula reformando a com casa, mas eu vou voltar a música. pular corda. E aí ela pula corda. Então, assim, manda pra gente seu Instagram. É Camis Splichal, gente. CAMS-SPLI-CHAL. E sigam o Lucas, eu acho que metade da galera que nos assiste ou mais já segue, mas quem não segue, entra aí pra seguir o Lucas. Qual que é o seu, Lucas? É Lucas Splichal. Daí... É. E o Rafa também, né, Rafa? Meu Rafael Split, o meu é fechado, eu não gosto de mostrar minha vida, não. É. Nada, mas se pedir lá, Chato para, se né? pedir eu colo. E E tem a Rafaela também. o da Rafa, é verdade. Rafa, qual que é o seu? Splichal.foot. É, a menina do futebol. Sigam o nosso podcast Mãe de Atleta, tanto no Instagram. Curtam aqui nosso canal, ativem o sininho, porque toda semana a gente traz aí uma entrevista bacana, um tema bacana que a gente tem certeza que você já viveu. E se você não viveu, mas tá no mundo do futebol, um dia você vai viver. Bom, é isso. E vamos terminar com o nosso lema, porque hoje eu não posso... Tem jogo do meu filho! O som entra no clima, mãe de atleta, é pura adrenalina, alenalina. Aplaude daqui,